Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Concurseja. Tudo bem? Olá, tudo ótimo. Pronto para nossa conversa. Legal. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, é a base de muita coisa em direito penal. O nexo de causalidade. Ah, fundamental, né? Sem entender isso, a teoria geral do crime fica capenga, digamos assim. É essencial para saber se alguém pode ou não ser responsabilizado por um resultado. Exatamente. E a nossa missão aqui hoje é justamente essa: desmistificar o tal do nexo causal. Tentar deixar tudo bem claro, bem acessível, sabe? Principalmente para quem está começando agora a estudar direito penal. Isso. Focando no que a lei diz, né? Especialmente o artigo 13 do Código Penal, que é a nossa referência principal, e também como os tribunais, a jurisprudência, têm entendido isso na prática. Perfeito. Então, para começar bem do básico, o nexo causal é, basicamente, a ponte, né? A ligação entre o que alguém faz ou deixa de fazer e o que acontece depois, o resultado. Tipo uma lesão, uma morte. Isso, é o elo objetivo. É o que conecta a conduta ao resultado nos crimes que a gente chama de materiais, aqueles que exigem uma modificação no mundo exterior. E o artigo 13 já começa dizendo isso, né? O resultado somente é imputável a quem lhe deu causa. Quer dizer, tem que ter essa conexão. Exato. Essa é a regra de ouro. E a importância disso é, nossa, é enorme, né? Porque funciona como um filtro, garante que só quem realmente causou aquele resultado vai responder por ele. Com certeza. Evita que a pessoa seja punida por puro azar ou por uma coincidência, por algo que não teve nada a ver com a ação dela. Imagina culpar alguém só porque estava no lugar errado, na hora errada, sem ter contribuído de fato para o que aconteceu. Seria. Seria um absurdo, né? Contrário a qualquer ideia de justiça. O nexo causal está lá, dentro do conceito de fato típico, junto com a conduta, o resultado, a tipicidade, para garantir essa ligação concreta. Sem ele, não tem nem fato típico, em regra, nos crimes materiais. Certo. E qual é a teoria que o Brasil adota para definir o que é dar causa? Porque imagino que existam várias formas de pensar isso, né? Existem, sim, várias discussões na doutrina, mas o nosso Código Penal, lá no caput do artigo 13, adotou uma teoria bem específica, a teoria da equivalência dos antecedentes. Ah, a famosa conditio sine qua non. Esse nome em latim assusta um pouco às vezes. Assusta, mas a ideia básica é até simples. Ela diz que causa é toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria acontecido como aconteceu. Então é um teste meio contrafactual de imaginar as cenas sem aquela conduta. Exatamente. É o chamado processo hipotético de eliminação. Você mentalmente elimina a conduta da pessoa e se pergunta: o resultado ainda teria ocorrido exatamente do mesmo jeito, no mesmo momento? E se a resposta for não? Se a resposta for não, ou seja, sem aquela conduta o resultado não aconteceria, então essa conduta é considerada causa. Entendi. Pode dar um exemplo para ficar mais concreto? Claro, o exemplo clássico: A atira em B. B morre em decorrência do tiro. A gente faz a pergunta: se A não tivesse atirado, B teria morrido naquele exato momento daquela forma? Provavelmente não, né? Certo, não teria? Então, o tiro de A é causa da morte de B, segundo essa teoria. É uma condição sem a qual o resultado não ocorreria. Conditio sine qua non. Ok, parece lógico nesse exemplo, mas pensando bem, essa teoria não acaba sendo ampla demais? Tipo, se a gente for seguir essa lógica, quase tudo pode ser causa, não? Esse é o ponto. Essa é a grande crítica a ela. Se aplicada de forma crua, ela pode levar a um regresso ao infinito. No exemplo do tiro, a gente poderia dizer que a venda da arma foi causa, a fabricação da arma foi causa, o inventor da pólvora. Nossa, é verdade. Aí não faria sentido responsabilizar todo mundo. Como o direito lida com isso? Para não culpar, sei lá, o fabricante da bala. Exato. A teoria pura da equivalência precisa de correções, de limites. E aí entram outras teorias que, embora não estejam explicitamente no caput do artigo 13, ajudam a interpretar e a limitar esse alcance. São muito discutidas na doutrina e influenciam a jurisprudência. Quais seriam essas outras teorias, assim, só para a gente ter uma ideia? Bom, uma bem conhecida é a teoria da causalidade adequada. Ela pergunta,
Não só se a conduta foi necessária, mas se ela era adequada, se era o tipo de ação que, segundo a experiência comum, é apta a produzir aquele resultado. Era previsível que atirar em alguém poderia matar? Sim. Era previsível que vender uma arma levaria necessariamente àquele homicídio específico? Talvez não. Já coloca um filtro de previsibilidade, de aptidão. Isso. E mais recentemente ganhou muita força, principalmente na academia e em decisões mais complexas, a teoria da imputação objetiva. Imputação objetiva. Essa eu já ouvi falar, parece mais complexa. É um pouco mais elaborada, sim. Ela não olha só a causalidade naturalística, mas também a questão do risco. Basicamente, ela exige duas coisas. Primeiro, que a conduta tenha criado ou aumentado um risco juridicamente proibido e relevante para o bem jurídico. E segundo, que o resultado seja a concretização desse risco específico criado pela conduta. Entendi. Então não basta causar no sentido físico, tem que ter criado um risco que a lei não permite e o resultado tem que vir justamente desse risco. Exatamente. Ajuda a excluir casos estranhos. Por exemplo, se alguém convence outro a pegar um avião esperando que ele caia, e o avião realmente cai por uma falha mecânica, pela conditio sine qua non pura, o convencimento foi causa. Mas pela imputação objetiva, não, porque o risco criado, convencer a viajar, não era o risco proibido relevante que se concretizou, falha mecânica. Faz muito sentido essa complementação. Mas a lei, no artigo 13, ainda fala da conditio sine qua non, né? A base legal expressa no caput é a conditio sine qua non. Mas essas outras teorias, especialmente a imputação objetiva, são ferramentas importantíssimas que os juízes e tribunais usam para interpretar o nexo causal e chegar a resultados mais justos, para limitar aquela amplitude inicial. Perfeito. Agora, mudando um pouco o foco. E quando a questão não é fazer algo, mas sim não fazer? A omissão. Como funciona o nexo causal aí? Boa pergunta. Aí a gente entra nos crimes omissivos. Especificamente os omissivos impróprios ou comissivos por omissão. São aqueles casos em que a pessoa não comete a ação descrita no tipo penal, como matar alguém, mas ela responde pelo resultado porque tinha a obrigação de impedi-lo e não o fez. Ah, tipo o salva-vidas, que vê alguém se afogando e não faz nada? Exatamente esse é o exemplo clássico. Nesses casos, a omissão só vai ser considerada causa do resultado, a morte. No exemplo, se a pessoa tinha o dever jurídico específico de agir para evitar aquele resultado. E de onde vem esse dever jurídico? Não é só uma questão moral de ajudar. Não, não é qualquer dever moral. O direito penal exige mais. Esse dever tem que ter uma fonte clara. E o próprio Código Penal, no parágrafo 2º do artigo 13, lista essas fontes. Ah, o parágrafo 2º? Quais são elas? São 3 situações básicas. Primeira, quem tem por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. O exemplo mais comum são os pais em relação aos filhos menores. Certo, dever legal. Segunda, quem, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. É o caso do salva-vidas que você mencionou, ou de um enfermeiro contratado para cuidar de um paciente. É uma responsabilidade que a pessoa assume geralmente por contrato ou voluntariamente. Entendi. A responsabilidade assumida. E a terceira? A terceira é quem, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. É a chamada ingerência. A pessoa cria um perigo e por isso fica obrigada a controlar esse perigo. Tipo alguém que acende uma fogueira numa mata e depois vai embora sem apagar direito, criando o risco de incêndio. Exatamente. Se o incêndio acontece porque ela não apagou a fogueira que ela mesma criou, ela pode responder pelo incêndio por omissão, porque tinha o dever de controlar o risco que criou. Entendi. Então, na omissão imprópria, a causalidade é normativa, né? A omissão é equiparada à ação porque existia esse dever jurídico de agir. Perfeito. A omissão em si não causa nada no mundo físico. O que faz a ligação é a norma que impõe o dever de agir. Se a pessoa tinha o dever, podia agir e não agiu, a omissão dela é considerada relevante para o resultado. Muito claro. Agora, voltando para situações em que algo acontece. E se, depois da conduta inicial da pessoa, surge um outro evento, uma outra causa, que interfere no resultado?
as chamadas causas supervenientes. Isso é super importante e também está lá no artigo 13, no parágrafo 1º. São as causas que surgem depois da conduta inicial. E a questão é, elas quebram o nexo causal com a primeira conduta? E aí? Quebram ou não? Depende. O parágrafo 1º trata especificamente da causa superveniente relativamente independente, que por si só produz o resultado. A lei diz que, nesse caso, o resultado mais grave não pode ser imputado ao agente da primeira conduta. Ele só responde pelos atos que já tinha praticado. Causa relativamente independente que produz o resultado por si só. Isso parece um trava-língua. Como assim? Vamos com calma. Relativamente independente significa que ela até tem alguma ligação com a conduta inicial, se não tivesse ligação nenhuma seria absolutamente independente, mas ela atua de uma forma tão decisiva, tão fora do desdobramento normal da primeira conduta, que ela acaba produzindo o resultado sozinha, como se fosse a única causa real naquele momento. Pode dar um exemplo para a gente visualizar isso? Claro. Imagine que A fira B levemente no braço. B vai para o hospital. No caminho, a ambulância que o transportava sofre um acidente de trânsito gravíssimo, totalmente inesperado, causado por um terceiro motorista imprudente, e B morre em razão do acidente. Entendi. B só estava na ambulância por causa da lesão causada por A. Exato. Há uma ligação. Por isso é relativamente independente. Mas o acidente foi uma causa nova que agiu por si só para causar a morte. Não foi uma infecção da ferida, uma complicação normal da lesão. Foi algo totalmente diferente. Nesse caso, então, o A não responderia pela morte de B. Pela morte, não. Segundo o artigo 13, parágrafo 1º, o A responderia só pelo que ele efetivamente fez, a lesão corporal leve. O resultado morte, causado pelo acidente, a causa superveniente que agiu por si só, não seria imputado a ele. E se a causa fosse absolutamente independente? Tipo, A fere B, B está no hospital se recuperando bem, mas aí acontece um terremoto e o hospital desaba, matando B. Nesse caso, a quebra do nexo causal é ainda mais evidente. O terremoto é uma causa totalmente desconectada da conduta inicial de A. Não tem relação nenhuma. A responderia só pela lesão, e a morte seria atribuída ao evento natural, ao caso fortuito. A regra do parágrafo 1º nem precisaria ser invocada nesses casos, porque a falta de nexo já é óbvia pela teoria da equivalência mesmo. Entendi a diferença. A chave parece ser se essa causa posterior, mesmo que ligada à primeira, atua de forma autônoma e decisiva, né? Se ela sai muito do curso normal das coisas que a primeira conduta poderia gerar. Exatamente. Se a causa superveniente for um desdobramento natural, previsível, da conduta inicial, por exemplo, uma infecção que se desenvolve na ferida causada por A e leva B à morte, aí o nexo causal não se rompe. A responderia pelo homicídio se agiu com dolo ou culpa em relação à morte. A análise do que é por si só é crucial e depende muito do caso concreto. Complicado, né? Imagino que provar tudo isso num processo, a existência do nexo, se ele foi rompido ou não, deve ser um desafio e tanto. É um dos pontos mais importantes e muitas vezes mais difíceis da instrução criminal, especialmente em crimes materiais. Como você prova essa ligação? Como? Com perícia, talvez, testemunhas. Exatamente. A prova depende muito dos fatos de cada caso. Laudos periciais são fundamentais. Exame de corpo de delito, laudo de necropsia, perícia de local, perícia em veículos num acidente de trânsito, análise de prontuários médicos em casos de suposto erro médico. Nossa, muita coisa técnica. Sim. E além da perícia, tem as testemunhas, documentos, filmagens, confissão do réu que sozinha não basta, mas ajuda. É um conjunto de provas que o Ministério Público tem que apresentar para demonstrar, além de qualquer dúvida razoável, que foi a conduta do agente que causou aquele resultado e que não houve nenhuma causa superveniente que rompesse esse elo. E os tribunais superiores, o STJ, o STF, eles reforçam essa necessidade da prova do nexo? Constantemente. A jurisprudência é pacífica nesse sentido. A condenação penal exige prova segura e concreta do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado lesivo. Se houver dúvida séria sobre essa ligação, a absolvição se impõe, em respeito ao princípio do indúbio pro réu. Entendi. É realmente um elemento central para garantir que a responsabilidade penal seja justa. Sem dúvida. É um limite indispensável ao poder punitivo do Estado. Bom, acho que conseguimos cobrir os pontos principais, né?
desde a definição básica, a teoria adotada, a questão da omissão, as causas supervenientes, até a importância da prova. Sim, foi uma boa visão geral do tema. Então, para a gente fechar as ideias, só recapitulando rapidinho. Vamos lá. Primeiro, nexo causal é essa ligação, essa ponte indispensável entre a conduta, ação ou omissão, e o resultado nos crimes materiais. Certo. Certo. Segundo, a teoria principal no nosso código é a da equivalência dos antecedentes, a conditio sine qua non. A gente usa aquele teste de eliminação hipotética. Artigo 13, caput. Isso, lembrando das limitações e da ajuda de outras teorias na interpretação. Bem lembrado. Terceiro, na omissão imprópria, a responsabilidade pelo resultado só existe se houver o dever jurídico específico de agir, vindo da lei, de assunção de responsabilidade ou de criação prévia do risco. Artigo 13, parágrafo 2º. Perfeito. O dever de agir é a chave. Quarto, uma causa superveniente que aparece depois pode romper o nexo se ela, por si só, produzir o resultado, mesmo que tenha alguma ligação com a conduta inicial. Artigo 13, parágrafo 1º. Exato. A análise do por si só é crucial. E quinto, tudo isso, a existência e a manutenção do nexo causal, precisa ser cabalmente provado durante o processo penal. Fundamental. Sem prova, sem nexo, sem imputação do resultado. Ótimo, acho que conseguimos dar uma boa clareada nesse conceito tão importante. Espero que sim. É um tema denso, mas essencial. Com certeza. Muito obrigada pela sua companhia e pelos esclarecimentos aqui no Concurseja. Foi ótimo. Eu que agradeço o convite e a conversa. E para quem nos ouviu até aqui, esperamos que essa nossa exploração sobre o nexo de causalidade tenha sido proveitosa, tenha ajudado a entender melhor esse pilar do direito penal. Que continue firme nos estudos. Isso aí, e fica aqui uma reflexão para a gente levar. No mundo cada vez mais interconectado, com novas tecnologias, inteligência artificial participando de decisões, acidentes com múltiplas causas, como será que o direito penal vai continuar a traçar essa linha que às vezes é bem tênue da causalidade e da responsabilidade? Será que as teorias atuais dão conta do futuro? É uma excelente pergunta. Um desafio constante para o direito acompanhar a evolução da sociedade e da tecnologia, sem dúvida. Fica aí para a gente pensar e, claro, convidamos quem está nos ouvindo a continuar essa jornada de aprendizado. Explorem outros temas aqui no canal Concurseja, conheçam nossos cursos, nossas aulas. O conhecimento não para. É isso mesmo. Bons estudos a todos e todas e até a nossa próxima conversa aqui no Concurseja. Tchau. Até a próxima. Tchau.